Bom. Bom, então, é um prazer enorme anunciar o nosso primeiro palestrante, professor Marcelo Silva de Carvalho. O professor Marcelo é doutor em filosofia pela USP, com uma tese sobre Wittgenstein, em particular sobre a sua obra Madura, né? Atualmente é professor do Departamento de Filosofia da Unifesp, é um dos coordenadores do grupo de pesquisa de Middle Wittgenstein, né? Foi presidente da ANPOF entre os anos de 2013 e 2016, possui uma extensa produção bibliográfica sobre a obra de Wittgenstein e, recentemente, em 2017, publicou um livro, juntamente com os professores Bento Prado Neto, João Virgílio Kutter e Mauro Engelmann, sobre as observações filosóficas, livro que é certamente já uma grande referência para os estudiosos desse autor. Então, passo a palavra para o Marcelo. Olá, boa tarde. Muito obrigado pela apresentação generosa, Anderson, Marcos. Eu sei que eu falo em meu nome, em nome de todo mundo que tem estado envolvido ao longo desses anos com o debate sobre Wittgenstein, sobre Middle Wittgenstein. Agradeço o apanhado que você fez e a generosidade da tua descrição. Para mim é uma honra poder participar desse evento organizado por vocês. É um enorme prazer rever amigos aqui, amigos, amigas. Eu vou me referir a uma só. Silvia, você não imagina o conforto que dá no coração te ver tricotando aí do outro lado. Eu estava com uma saudade disso, que você não imagina. Um ar de normalidade, assim, mas é bom você. Pois é. Legal. Obrigada. Enfim, eu tenho que começar me desculpando com vocês por duas coisas. A primeira diz respeito à minha própria apresentação, e ela tem uma referência muito particular. Eu, muito curiosamente, depois de percorrer durante anos a bibliografia sobre Wittgenstein, é que eu me voltei para os meus anos de formação e eu me surpreendi me deparando ali com uma apresentação da filosofia do Wittgenstein na obra do professor Luiz Henrique Lopes dos Santos, que está aqui com a gente hoje, que tem uma relevância e uma ousadia na abordagem que eu não tinha me dado conta que não aparece no restante da literatura. E o que eu vou propor para vocês hoje é algo quase doméstico, que é um acerto de contas meu com essa minha formação, que se faz da maneira óbvia, esse elogio, em última instância, ao professor Luiz Henrique, se faz da maneira óbvia de uma crítica, como deve ser todo acerto de contas nosso com o passado, né? Então, meu primeiro pedido de desculpas é que a minha apresentação, em algum momento, ela pode parecer excessivamente provinciana, paroquial, mas eu realmente entendo que esse debate tem um lugar relevante na recepção da filosofia do Wittgenstein no Brasil, mas de maneira mais ampla na reflexão sobre a obra do Wittgenstein, em particular sobre o Tratados. Para além disso, há uma questão um pouco mais comezinha. Eu realmente me equivoquei a respeito do estágio atual de desenvolvimento da medicina, porque na semana passada eu passei por um pequeno procedimento cirúrgico e eu tinha absoluta convicção de que eu estaria absolutamente recuperado para hoje. E não é exatamente esse o caso, então eu não estou 100%, enfim, acho que isso, em última instância, não vai impedir nada a nossa atividade aqui, mas eu me desculpo antecipadamente por uma eventual falta de vitalidade na minha exposição e no meu comentário. Dito isso, pedidas as desculpas, parece uma maneira de começar uma apresentação, eu vou à minha exposição, né, que diz respeito ao comentário ao Tratados do professor Luiz Henrique Lopes dos Santos, dali que eu parto, um ensaio que tem por título A Essência da Proposição e a Essência do Mundo, no qual Luiz Henrique dá dois passos que, em sua direção e em sua intensidade, se diferenciam das leituras tradicionais da obra de Wittgenstein. Sua investigação, por um lado, não se restringe a relacionar o Tratados
aos trabalhos de Russell e Frege, mas o situa no núcleo da tradição lógica iniciada com o sofista de Platão e estruturada nos textos lógicos de Aristóteles. Para além disso, o tratado seria também parte de outra tradição chamada de crítica, que remete à sofística, mas que tem em Kant sua principal referência. A singularidade da obra inicial de Wittgenstein estaria, desse ponto de vista, em se colocar na confluência dessas duas tradições, associando a investigação da forma geral da proposição à crítica do conhecimento e das pretensões da metafísica. Eu cito o texto Luiz Henrique: o Tratatus articula organicamente essas duas vertentes, revitalizando-as e com elas um grande número das questões filosóficas mais fundamentais. Nessa medida, revela-se um dos pontos máximos de inflexão no curso do pensamento filosófico moderno e contemporâneo. Fim da citação. A exposição inicial da tradição lógica que abre o texto de Luiz Henrique é particularmente persuasiva e relevante. Em seu enredo básico, trata-se de mostrar como a investigação da forma geral da proposição iniciada por Platão e Aristóteles passa por uma transformação profunda nos trabalhos de Frege e Russell, que se fazem acompanhar de dificuldades justamente na compreensão do discurso falso, problema que estava na origem da investigação de Platão e Aristóteles. O Tratatus resolveria esses problemas, assimilando a nova notação de Frege e do princípio de Russell, mas retornando ao seio da tradição aristotélica em sua compreensão da forma geral da proposição e de sua relação com a ontologia. Poder-se dizer que, também aqui, o Tratatus representaria, em uma escala mais restrita, o ponto de confluência ou de reencontro entre essas duas tradições na investigação da proposição e do significado, a de Aristóteles e a de Frege. A concepção da proposição como figuração possibilitaria, ao mesmo tempo, a assimilação da revolução observada na lógica a partir da segunda metade do século XIX e a retomada dos elementos mais centrais das concepções clássicas aristotélicas de verdade, sentido e referência. A rearticulação das concepções de Aristóteles sobre linguagem e ontologia ocupa um lugar determinante na leitura proposta por Luiz Henrique. Eu cito, novamente, é sempre a citação do ensaio introdutório ao Tratado, o conceito lógico de proposição exposto no Tratatus, o conceito de lógica que lhe é solidário, e o conceito de lógica que lhe é solidário, resultam da exploração, até suas últimas consequências, das teses por meio das quais Aristóteles define logicamente o símbolo proposicional no Tratado da Interpretação, a tese da bipolaridade da proposição e de sua complexidade essencial, e a contraparte ontológica desta, a tese de que uma proposição não molecular é feita verdadeira ou falsa pela existência ou inexistência de uma concatenação dos significados dos nomes que nela ocorrem. Fim da citação. Essa chave aristotélica para a leitura do Tratado se mostra bastante profícua nas mãos de Luiz Henrique. É ela que aparece no horizonte da compreensão da relação entre essência da proposição e essência do mundo, entre lógica e ontologia, que estrutura seu ensaio. O comentário de Luiz Henrique sobre Wittgenstein e a tradição crítica, por outro lado, é muitíssimo mais breve e geral, sem uma exposição equivalente dos elementos precedentes ao Tratado, ou de como Wittgenstein se apropriaria e transformaria o projeto crítico. A interlocução com Kant se faz claramente presente, entretanto, ao longo de seu comentário do Tratado, no desdobramento do ensaio. A aproximação entre o Tratado e a filosofia crítica de Kant não é simples, envolve diversos ajustes e ressalvas. A investigação elaborada no Tratado é voltada à lógica, não ao conhecimento. Estão ausentes ali os elementos habitualmente definidores do projeto crítico de Kant, a distinção entre em si e fenômeno, a investigação dos instrumentos do conhecimento, o papel transcendental dos conceitos puros, do entendimento, da sensibilidade. Mas é nessa diferença que estaria a maior virtude da apropriação tractariana do projeto crítico. Ele resolveria o problema de delimitar o domínio do conhecimento possível, explicitaria os equívocos da metafísica, sem a necessidade de recorrer a uma investigação da subjetividade ou das faculdades de conhecimento. Em lugar de delimitar o conhecimento possível, o Tratatus delimitaria o discurso possível, excluindo dele a metafísica. A narrativa do Tratatus como uma obra em que temas centrais da tradição filosófica são retomados e reelaborados no contexto da reflexão sobre a linguagem, nos oferece uma perspectiva da relevância e do contexto de debates em meio ao qual se situa a obra de Wittgenstein, que raramente encontra paralelos. Propõe-se aqui, em primeiro lugar,
Levar adiante a aproximação do Tratados com a tradição de Platão e Aristóteles, sobretudo com a tradição que se desdobra a partir do sofista. Nela encontraremos uma expressão bastante particular da delimitação do discurso possível e da vinculação entre lógica e ontologia. Em segundo lugar, nos voltaremos para a maneira como Luiz Henrique expõe o início do Tratados e para o horizonte kantiano que conforma essa leitura. Trata-se de saber se Wittgenstein se utiliza de algo equivalente a um argumento transcendental que faz derivar a chamada ontologia dos parágrafos iniciais de seu livro da concepção de figuração exposta mais adiante. Os argumentos que se pretende aqui delinear são pontuais. Encontraremos na tradição lógica elementos para uma investigação, por assim dizer, crítica dos limites da linguagem, sem vínculo com a tradição kantiana ou com argumentos transcendentais. Isso não implica, por certo, nem uma afirmação histórica sobre a origem desse tema em Wittgenstein, nem a recusa da proximidade que ele eventualmente mantém com Kant. Trata-se apenas de outra perspectiva sobre o tema, cuja única virtude, caso a tenha, é recolocar a pergunta sobre a relação entre Kant e Wittgenstein. Quanto à presença de um argumento transcendental no Tratados, não se pretende recusar que as reflexões de Wittgenstein sobre a figuração e a proposição precedem as observações que aparecem no início do livro, ou mesmo que estejam em sua origem. Ainda assim, parece pertinente perguntarmos pelos motivos que levaram Wittgenstein a iniciar o Tratados com afirmações sobre o mundo e apenas depois disso tratar da figuração. Essa reflexão talvez nos ofereça elementos para compreender aspectos relevantes da apresentação da concepção de figuração, tal qual exposta no Tratados. O reconhecimento de que a delimitação da linguagem se desdobra da caracterização da forma geral da proposição ocupa lugar central no projeto de Tratados, bem como em sua aproximação com o projeto crítico, conforme a interpretação de Luiz Henrique. Sobre isso eu cito Luiz Henrique: a crítica epistemológica das faculdades subjetivas do conhecimento cede lugar a uma crítica lógica que, apoiada numa caracterização da forma essencial da proposição, que pretende fazer total abstração da natureza do sujeito que representa, ocupa-se unicamente da determinação das condições objetivas de instituição de uma relação de representação entre símbolo proposicional e algo mais. Fim da citação. Como resultado, eu cito de novo, a questão crítica pode, segundo tratados, ser solucionada num plano de abstração superior ao da epistemologia, no plano estritamente lógico de uma reflexão sobre a essência do discurso enunciativo. Fim da citação. A ideia de que a delimitação do discurso enunciativo apresenta uma solução mais geral ao problema crítico é, sem dúvida, pertinente. Particularmente vigorosa e sedutora para a filosofia contemporânea é a ideia de que o tratado sustenta o projeto crítico sem recorrer a uma filosofia do sujeito. Mas a delimitação daquilo que pode ser falado e pensado a partir da determinação da forma geral do discurso não surge como reformulação do projeto kantiano. Ela já se fazia claramente presente na tradição lógica derivada de Parmênides e de Sofista. As afirmações parmenidianas sobre a relação entre discurso, ser e não ser já apontavam o limite da linguagem. A identificação da forma sujeito-predicado nos trabalhos de Platão e explicitamente de Aristóteles desempenha papel delimitador equivalente, excluindo do domínio do discurso significativo a enunciação isolada de um nome e de tudo que não se coloque em uma relação bastante particular de participação ou de alteridade. Essa é a razão indicada por Platão para que do ser de Parmênides só se possa dizer que ele é. No seio dessa tradição, iniciada com o sofista, encontramos como caso exemplar, eu vou meramente citar de passagem isso, a delimitação por Plotino e depois por Agostinho daquilo que é cognoscível e, para além dessa, do que pode ser pensado ou falado e que não se confunde com o ser. São 3 delimitações sucessivas, né? O que pode ser conhecido, o que pode ser falado e o que há. Elabora-se assim a ideia de um Deus inefável que não é, em absoluto, estranha ao autor do tratado. Para Platão, o discurso diz a relação de participação ou não participação. Tudo que for diferente disso se coloca no terreno do inefável. Sendo esse o caso,
A ideia de que a forma essencial do discurso delimita o que pode ser dito e pensado não precisa ser lida no contexto da tradição crítica. Ela se situa no horizonte imediato de desdobramento da tradição lógica com a qual o tratado dialoga de maneira bastante intensa. Platão, para voltar a ele brevemente, relaciona a essência da proposição e a essência do mundo, relaciona a lógica e metafísica, de uma maneira própria à sua filosofia, que não deve ser lida como um argumento sobre condições de possibilidade do discurso significativo. Pouco após o início do Sofista, nos deparamos com a constatação de que as concepções de Parmênides sobre o discurso, ser e o não ser, tornariam impossível o discurso falso. O paradoxo se estrutura a partir da suposição de que o discurso verdadeiro diz o que é, o ser, e, analogamente, o discurso falso diria o que não é, o não ser. De tal modo que ou há discurso ou não há discurso falso, ou se diz o não ser, ao contrário do que preconizava Parmênides. Pode-se descrever inicialmente a estrutura do argumento de Platão nos seguintes termos. Fosse a concepção de Parmênides sobre o ser correta, não seria possível o discurso falso. A compreensão do discurso falso pressupõe o parricídio, pressupõe que se compreenda em que sentido o não ser é e o ser não é. A elaboração de concepções sobre o ser e sobre o não ser diferentes daquela de Parmênides é condição para que se compreenda a possibilidade do discurso falso. Essa maneira de descrever o argumento de Platão o aproxima de uma pergunta sobre as condições de possibilidade do discurso falso. Tratar-se-ia de identificar a metafísica, ou ontologia, para usar um termo moderno, que tornaria compreensível a possibilidade do discurso falso. O desdobramento do argumento, entretanto, segue os passos habituais da investigação platônica, e não os de uma pergunta sobre condições de possibilidade. Platão passa em revisão as concepções precedentes sobre ser e estrutura seu argumento a partir de uma investigação dos conceitos de movimento, repouso, mesmo e outro, concluindo que ser e não ser, quando usados nesse contexto, apontam para relações de participação e de alteridade. Sobre o ser, o movimento e o repouso, Platão diz, cada um deles é outro com relação aos dois que restam, e o mesmo que ele próprio. E mais adiante, eu cito de novo, o movimento é absolutamente outro que não o repouso, logo ele não é repouso. Entretanto, ele é pelo fato de participar do ser. Fim da citação, 255c a e. Apenas após o esclarecimento desses conceitos metafísicos, o diálogo retorna ao problema do discurso falso, mostra que dizer o não ser é dizer a diferença, e dizer o ser é dizer a participação. Para além da possibilidade do discurso falso, a investigação apresentada no Sofista se desdobra em uma ontologia que pressupõe essências, hierarquia de gêneros e uma subordinação do particular ao que é mais geral. Assim, ainda que o argumento no Sofista se inicie com o reconhecimento do paradoxo do falso, parece um equívoco interpretá-lo extemporaneamente como uma questão transcendental, por assim dizer, sobre as condições de possibilidade do discurso. Não se trata, por certo, de uma questão transcendental. E ainda que a viabilização do discurso falso seja vista como uma espécie de teste a que se submetem os conceitos da metafísica, os conceitos de ser mesmo, outro, movimento e repouso, o percurso investigativo não se arma como pergunta por condições de possibilidade. Pelo contrário, é a metafísica, construída como investigação conceitual, que determina a identidade do discurso falso. Meu argumento aqui é que não é uma questão, pergunta pela condição de possibilidade, pelo contrário, a fundamentação vem da metafísica. Paradoxalmente, esse percurso argumentativo é mais assemelhado ao início do Tratatus do que a estratégia kantiana de uma pergunta pelas condições de possibilidade do conhecimento ou da linguagem. Contra esse pano de fundo, podemos formular uma segunda hipótese sobre a relação entre o Tratatus e a tradição crítica. O Tratatus se inicia por uma série de afirmações sobre o mundo, e apenas em um segundo momento, a partir do parágrafo 2.1, elabora o conceito de figuração. A suposição de que se apresenta no livro a relação entre lógica e ontologia, e de que essa se constrói de maneira crítica, não dogmática, parece pressupor, entretanto, uma leitura que inverte essa ordem de exposição e que lê o Tratatus a partir do conceito de figuração. Em vocabulário kantiano, a ontologia inicial do Tratatus,
fazendo-se aqui a ressalva de que Kant contrapõe crítica e ontologia, né? Mas a ontologia inicial dos tratados seria a condição de possibilidade à figuração da linguagem. O mundo de que falam os parágrafos iniciais do livro seria o mundo concebido a partir da possibilidade de sua figuração. É no papel desempenhado pela figuração, nessa armação inicial do livro, que a aproximação entre os tratados e a tradição crítica se faz inicialmente presente na leitura de Luiz Henrique. Apenas após a descrição de como opera a figuração, seu ensaio retorna aos parágrafos iniciais do livro de Wittgenstein, concebidos justamente como a ontologia pressuposta pela figuratividade da linguagem. Eu cito Luiz Henrique. Os aforismos 1 a 2.063 extraem as consequências ontológicas da conjunção dessa concepção da natureza das proposições elementares com a tese da figuratividade da proposição. Definem as condições ontológicas de possibilidade da representação proposicional. Eles respondem à questão: o que pode ser um mundo permeável à representação proposicional? Fim da citação. A elaboração das concepções do tratados, de fato, tem por base a reflexão sobre figuração e forma geral da proposição. E Wittgenstein não é, em absoluto, claro quanto à justificativa para as afirmações que faz no início do livro. Ainda assim, duas questões se colocam de imediato a essa maneira de compreender o percurso encontrado no tratados. Qual seria, do ponto de vista dessa leitura do texto como se perguntando sobre as condições de possibilidade da figuração, qual seria o argumento que sustenta a concepção restritiva de figuração ali apresentada, a qual passa a desempenhar o papel de fundamento de todas as demais conclusões do texto? Como defendê-la como mais do que uma possibilidade plausível de compreensão de como opera a proposição, que resolve as dificuldades das concepções anteriores de Frege e Russell? E qual seria a explicação para que o livro se inicie pelos parágrafos sobre o mundo, invertendo a ordem de seu argumento e expondo as consequências ontológicas da tese da figuratividade, antes de falar em figuração? Essa questão é ressaltada pelo fato de que, em todo o restante do livro, a exposição parece seguir cuidadosamente a ordem de construção dos conceitos, sem novas inversões. Retornemos, então, aos parágrafos iniciais do tratado. Em seu conjunto, eles investigam a relação entre os conceitos de mundo, totalidade e necessidade e possibilidade. Há ali duas breves referências à figuração, uma explícita e outra implícita, mas que, como veremos, parecem mais antecipações de esclarecimentos sobre a própria figuração do que argumentos em defesa das afirmações iniciais do livro. A elaboração dos conceitos de necessidade e possibilidade, por outro lado, é reiterada e estruturante da exposição. Uma possibilidade a considerarmos é que esses parágrafos se proponham justamente a descrever o que seria o mundo concebido como totalidade, no qual a lógica é possível. Ou melhor, no qual há algo que se pode reconhecer como necessário. A lógica aparece ali caracterizada justamente por sua relação com o necessário e o possível. Nos parágrafos 2.012 e 2.0121, Wittgenstein afirma, eu cito, na lógica, nada é casual. Se a coisa pode aparecer no estado de coisas, a possibilidade do estado de coisas já deve estar prejulgada na coisa. Pareceria como que um acaso, se a coisa, que pudesse existir só, por si própria, se ajustasse depois uma situação. Se as coisas podem aparecer em estados de coisa, isso já deve estar nelas. O que é lógico não pode ser meramente possível. A lógica trata de cada possibilidade e todas as possibilidades são fatos seus. Fim da citação do tratado. Essa passagem explicita o vínculo entre os conceitos de possibilidade e necessidade, que definem a lógica para o tratado, e a recusa de que o mundo possa ser concebido como um conjunto de coisas. Fosse esse o caso, fosse o mundo um conjunto de coisas, tudo seria casual e não haveria lógica. Esse parágrafo se desdobra em duas afirmações distintas. A primeira delas, sobre o que pode ser pensado, e que parece sustentar a leitura da descrição do mundo que ali se apresenta como condição de possibilidade da figuração. Note-se, entretanto,
que ela de imediato subordine esse argumento ao esclarecimento da aplicação do conceito de possibilidade à relação entre objetos. Eu cito, parágrafo 2.0121, assim, como não podemos de modo algum pensar em objetos espaciais fora do espaço, em objetos temporais fora do tempo, também não podemos pensar em nenhum objeto fora da possibilidade de sua ligação com outros. Se posso pensar no objeto na liga do estado de coisas, não posso pensar nele fora da possibilidade dessa liga. Fim da citação. O eixo a partir do qual se articulam essas observações é a compreensão do mundo como totalidade determinada, fixada, e não a representação, não a figuração. Fosse o mundo uma coleção de objetos, não haveria lógica. No mundo apreendido da perspectiva da lógica, nada é casual. Por isso, ele é a totalidade de fatos e não de coisas, como o Tratados diz no parágrafo 1.1. Uma leitura dos parágrafos iniciais do Tratados de maneira autônoma em relação ao conceito de figuração, como se insinua aqui, se mostra frutífera, sobretudo por, ao não inverter o percurso proposto por Wittgenstein, situar a exposição do conceito de figuração contra o pano de fundo das observações sobre fatos e totalidade que abrem o livro. Insinua-se assim um argumento em defesa da ideia de figuração que só se faz possível segundo a leitura linear do texto. Não há linguagem no mundo descrito inicialmente pelo Tratados. A figuração aparece apenas no parágrafo 2.1 como resultado de algo que se faz no mundo que havia sido descrito até ali. Parágrafo 2.1 nos diz, aqui é o único ponto em que a minha tradução vai se distanciar da do Luiz Henrique, ele diz, eu vou ser literal, nós fazemos figurações dos fatos. O Luiz, se não me falha a memória, traduz por figuramos os fatos. A única coisa para mim relevante aqui é chamar atenção para esse fazer, o machen, que aparece no original. A característica mais central e relevante dessa atividade figurativa é que ela se faz no mundo que vinha sendo descrito nos parágrafos iniciais, um mundo em que há fatos, nos quais objetos se configuram de uma determinada maneira. A figuração consistirá, então, em que se tome um fato particular como figuração de outro fato que tem a mesma forma lógica que ele. Eu cito 2.141, a figuração é um fato. 2.2, a figuração tem em comum com o afigurado a forma lógica da afiguração. A constatação precedente de que o mundo se constitui como totalidade de fatos, não de coisas, subordina a caracterização dos objetos ao seu aparecimento em estado de coisas. Essas relações também já trazem consigo uma forma, uma determinada configuração dos objetos. Como o objeto de que fala o Tratados é simples, essa forma, a possibilidade de aparecer em estados de coisa, define o objeto. 2.0123, se conheço um objeto, conheço também todas as possibilidades de seu aparecimento em estados de coisa. 2.032, a maneira como os objetos se vinculam no estado de coisas é a estrutura do estado de coisas. 2.033, a forma é a possibilidade da estrutura. A figuração que se passa a descrever a partir do parágrafo 2.1 se estabelece a partir daquilo que é disponibilizado por essa descrição precedente do mundo. A figuração é um fato que tem a mesma forma lógica do fato que pretende figurar, e que, por isso, pode ser usado como figuração. Nos deparamos, assim, com um argumento em defesa da concepção tratariana de figuração que não se sustenta apenas em sua capacidade de solucionar as dificuldades das concepções de Frege e Russell, ou na dinâmica interna do debate ao qual Wittgenstein se vinculara nos anos precedentes. A concepção restritiva de linguagem que se apresenta no Tratados, que exclui a possibilidade de se figurar tudo o que não seja um fato, derivaria do material restrito a partir do qual ela se constitui. Nada parece estar disponível, além de usar fatos como figuração de fatos. Mas, ainda outra vez, cabe a pergunta: como compreender a enunciação do que parece ser uma ontologia nos parágrafos iniciais de um livro que conclui, entre outras coisas, pela carência de sentido das proposições da metafísica? O que sustenta as afirmações de Wittgenstein sobre mundo, totalidade e fatos? Nos deparamos aqui, mais uma vez, com o que pode ser lido como um argumento sobre condições de possibilidade, ainda que agora sem a inversão da ordem do texto.
Tratar-se-ia de compreender como deve ser o mundo para que a lógica seja possível. Talvez se possa, entretanto, ler esses parágrafos iniciais com uma ênfase um pouco distinta. Em lugar de perguntar pela ontologia pressuposta pela lógica, né, esse conjunto de parágrafos nos apresentaria uma investigação de toda a normatividade, explicitando o vínculo entre necessidade e totalidade. A compreensão do objeto a partir de seu aparecimento em estados de coisa equivale à descrição dos objetos a partir de uma perspectiva que não deixa lugar para o acaso. Tal investigação da normatividade não é, por certo, estranha a Kant, e se faz claramente presente na obra madura de Wittgenstein. O principal argumento de Luiz Henrique em defesa de que os parágrafos iniciais do tratado explicitam a ontologia pressuposta pela ideia de figuração nos remete, entretanto, a outro texto, os parágrafos 2.021 e 2.0212. Eu cito: os objetos constituem a substância do mundo, por isso não podem ser complexos. Se o mundo não tivesse substância, ter ou não sentido uma proposição dependeria de ser ou não verdadeira uma outra proposição. Seria então impossível traçar uma figuração do mundo, verdadeira ou falsa. Essas observações são feitas no contexto do esclarecimento por Wittgenstein da afirmação de que os objetos são simples. A identificação nessa passagem da explicitação de uma condição de possibilidade da figuração é clara. Para que haja figuração verdadeira do mundo, para que se sustente a tese da independência do sentido da proposição, faz-se necessário supor que objetos são simples. Essa descrição é fortalecida quando lida juntamente com os notebooks, onde o tema é elaborado em termos muito semelhantes. Mas Wittgenstein não apresenta o argumento assim. Mesmo nesses parágrafos, a afirmação sobre a independência do sentido e sobre a possibilidade da figuração aparecem como notas a respeito de conceitos que só são introduzidos mais adiante no livro, subordinados à investigação da relação entre objetos e estados de coisa. Que se fale não apenas de figuração, mas também de proposição, reforça a ideia de antecipação de um tema posterior. Assim, o reconhecimento de um vínculo entre a caracterização de objetos como simples e a determinação do sentido não parece incompatível com a insistência na pergunta sobre como o percurso expositivo escolhido por Wittgenstein no Tratados pode esclarecer as proposições iniciais do livro, bem como o conceito de figuração. De volta à ideia de que no Tratados confluem a tradição lógica e a tradição crítica, é notável o quanto a vinculação da reflexão de Wittgenstein à tradição de Platão e Aristóteles se mostra frutífera. Também a compreensão de que o Tratados apresenta uma demarcação do discurso significativo, e por meio dessa, derivadamente, do conhecimento proposicional possível, sem recorrer a uma investigação da subjetividade das faculdades do conhecimento, é de enorme interesse, sobretudo para a compreensão de sua recepção. E não resta dúvida de que a gênese das concepções do Tratados se encontra na elaboração da ideia de figuração. Nada disso é incompatível, entretanto, com o desconforto em se atribuir uma ontologia ao Tratados e ignorar a ordem de exposição utilizada pelo autor. A obra de Wittgenstein é estritamente lógica, no sentido bastante particular que esse termo ganha em seus textos. Por detrás do que parece ser uma epistemologia ou, eventualmente, uma psicologia, o que encontramos é uma insistente e reiterada investigação do sentido e da normatividade. Talvez seja isso que se encontra também alinhavando as proposições iniciais dos tratados. O ensaio de Luiz Henrique desempenha um papel singular na explicitação da relação entre a filosofia de Wittgenstein e o vasto contexto filosófico com o qual se relaciona. A intensidade dos diálogos que afloram de sua exposição contrasta com a solidão em que o autor do Tratados costuma aparecer para outros leitores. Neles, nessa leitura se apresenta Platão, Aristóteles, Frege e Russell, mas também Leibniz, Schopenhauer e um Kant muito mais cosmopolita do que aquele vislumbrado, por exemplo, nos comentários de Peter Hecker e de Strawson. O Kant da terceira crítica, por exemplo, é um interlocutor importante na tentativa de compreensão de como as investigações filosóficas separam o joio relativista do trigo do perspectivismo dos jogos de linguagem. A leitura das obras de Wittgenstein ganha muito quando situada nesse terreno amplo e aberto de diálogo. Muito obrigado.
pessoal, nós temos um bom tempo para discussão, perguntas, debate. Tá? Começo, então, com o professor Luiz Henrique Lopes dos Santos. Por favor. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a leitura generosa que o Marcelo fez do meu texto, né? E quando eu vi a programação do evento e vi que o Marcelo ia falar sobre mim, eu me lembrei de uma situação, né, que envolve uma pessoa muito cara que nos deixou há muito pouco tempo, o Janotti, quando nós resolvemos fazer no SEBRAP um colóquio sobre o livro Apresentação do Mundo, né, há um bom par de anos atrás, o Janotti me disse: pronto, virei uma peça de museu, né? Então, quando eu via o programa do evento, eu falei: pronto, né? Já virei uma peça de museu, né? Só que, como no caso do Janotti, no meu caso também isso não me incomoda, né? Não me incomoda porque eu vejo, né, quando eu vejo a programação do evento, né, eu vejo que eu posso me dar o luxo de ser uma peça de museu, né? Porque tem tanta gente que, modéstia à parte, se formou e se interessou pelo tratado com a minha participação, para o bem ou para o mal, né? De alguma maneira eu tenho uma sensação de dever cumprido, né? E então, portanto, eu vou aqui falar como uma peça de museu, né? Eu estou muito distante do tratado há muitos anos, né? Meus interesses filosóficos se desviaram. Hoje eu sou principalmente um pesquisador em filosofia antiga, principalmente Aristóteles, né? E então o que eu gostaria de comentar a respeito da fala que eu insisto muito generosa do Marcelo, né, é que eu tive alguma dificuldade de compreender o que o Marcelo está criticando exatamente no meu texto, né? As hipóteses que eu posso fazer, né, principalmente na parte final, que diz respeito ao tema da comunicação do Marcelo, que é a relação entre lógica e ontologia, né? Por que Wittgenstein começa com a ontologia e, em seguida, introduz a pergunta pela forma essencial da proposição? Bom, ele opta, né, pelo que o mestre do meu mestre, Guerrero, chamava de ordem das matérias, né? E eu optei por apresentar uma reconstrução da estrutura argumentativa do Tratatus, segundo o que eu entendi ser a ordem das razões. Bom, por que eu fiz isso? Isso eu me lembro muito bem. Isso foi uma opção que me custou um bom tempo de reflexão, né? Porque se você pega a ontologia do Tratatus, você tem opções que Wittgenstein faz que eu não consegui, ainda não consigo justificar, se não recorrendo à forma essencial da proposição, tal como apresentada posteriormente, né? Enquanto, por outro lado, eu acredito, e eu ainda acredito, né? Eu li para preparar minha conferência de sexta-feira, eu fui obrigado a reler o Tratado de cabo a rabo, que eu não fazia há muito tempo, e reli a minha própria introdução, né? Confesso que há partes dela que eu tenho até certas dúvidas de como interpretar, né? Mas o que eu me lembro é que eu acreditei ter conseguido costurar uma trama argumentativa muito detalhada e muito sólida para justificar o percurso que leva Wittgenstein até estabelecer a forma essencial da proposição. E eu
isso é uma nota que eu faço sobre a exposição do Marcelo. Ele insiste muito na ideia da figuratividade, que obviamente é essencial, mas eu acredito que o eixo é a bipolaridade. E o eixo é uma caracterização radical da bipolaridade. É isso que vai caracterizar, né, fundamentalmente, a forma essencial da proposição, porque vai dar origem à ideia do espaço lógico como anterior à verdade ou falsidade de qualquer proposição. Isso, para mim, é fundamental, e eu acho que sem esse pressuposto, né, de haver um espaço lógico, todo fato realiza uma possibilidade que existe no espaço lógico, independentemente da verdade ou falsidade de qualquer proposição, portanto, que existe no espaço lógico não como um fato que poderia não existir, mas é necessário que esteja lá. Essa ideia, eu acho que me permitiu dar aos aforismos sobre a ontologia, os aforismos iniciais do tratado, uma reconstrução argumentativa tão sólida e tão detalhada quanto aquela que eu acreditei ter dado no caso da forma essencial da proposição. Vou citar só um exemplo, né, que foi o exemplo que o Marcelo disse. Eu posso justificar a ideia de que as possibilidades combinatórias dos objetos estão já contidas neles como propriedades internas pela afirmação de que nada na lógica é casual. Bom, eu posso dizer, Frege acredita que uma categoria de entidades, ele chamou funções, apenas, né, tem as suas possibilidades combinatórias contidas como propriedades internas delas. Isso é o que Frege chama de insaturação. Mas o Wittgenstein faz mais que isso. O Wittgenstein generaliza a ideia de insaturação, porque para Frege existem entidades que não têm as possibilidades combinatórias como propriedades internas suas. Elas são independentes. E os objetos, e Frege caracteriza a distinção entre o que tem e o que não tem suas possibilidades combinatórias como propriedades internas, em termos do que é saturado, por exemplo, completo, independente, e daquilo que é insaturado. Então, qual é a pergunta que eu me fiz há, sei lá, 28 anos atrás? Né? Por que não basta você considerar a função como insaturada, como no caso de Frege? Por que os objetos? Porque tudo tem que ser insaturado. Eu só vou encontrar uma resposta para isso. Esse é um exemplo entre vários, né? Eu só vou encontrar uma resposta para isso ao analisar a noção de figuração. E ao analisar a noção de espaço lógico. Tá? Então, você vai dizer, seria possível você reconstruir o tratado partindo da ontologia e indo para a forma essencial da proposição? Eu acho que sim. Mas, modéstia à parte, eu acho que não seria uma reconstrução tão cerrada, tão detalhada e tão sólida como a minha. Quer dizer, a modéstia não é uma virtude que o bom Deus ouve por bem me conceder. Né? De modo que eu acredito que o meu percurso, e eu não conheço alternativa, o meu percurso me permitiu, né? Então, uma satisfação, portanto, esse não é um argumento objetivo, e sim subjetivo. Eu fiquei muito satisfeito com o modo como eu reconstruí o Tratatus a partir da opção inicial de tomar que, na ordem das razões, a teoria da figuração é hegemônica. Né? Mas, de qualquer maneira, enfim, eu teria mais coisas a dizer sobre a exposição do Marcelo. Acho que a gente pode discutir isso depois, mas eu não quero monopolizar, né? Tanto mais do que eu já monopolizei, na medida em que a exposição do Marcelo, né, foi uma exposição em parte do meu ensaio. Eu fico por aqui. Mas agradeço muito ao Marcelo pela generosidade da sua análise. Posso falar, Anderson? Claro. Tá. Então, Luiz, acho que você pegou... Há uma crítica
não uma crítica, uma observação mais pontual. Vamos lá, reconstruindo a estrutura do argumento, eu diria o seguinte: a elaboração dessa inserção do Wittgenstein na tradição do Platão e do Aristóteles, ela é algo que tem uma fecundidade que me impressiona cada vez que eu mexo nela. E eu devo dizer, eu falei criptamente no início que não se encontra isso na literatura, isso é algo que não se encontra na literatura, isso é algo que está no teu ensaio e é impressionantemente relevante, esclarecedor sobre a leitura, para a leitura do tratado, né? E o que eu faço, num certo sentido, num primeiro momento, é elaborar isso e dizer, olha, mas a própria ideia de delimitação, ela é central já dentro dessa tradição. Isso não é propriamente uma crítica, mas é uma primeira observação muito modesta de que eu não preciso remeter a ideia de delimitação da linguagem que aparece no Tratatus a uma reformulação do projeto kantiano, porque ela já está dentro da tradição lógica. Isso é só uma nota secundária. O argumento, propriamente dito, diz respeito ao ponto que você tocou, que é o papel que ocupa... Eu falo da figuração, a bipolaridade, dentro da tua descrição da figuração, para usar, então vou falar de bipolaridade, que foi como você descreveu agora. A bipolaridade, quer dizer, a pressuposição da figuração para compreender os parágrafos iniciais. Há algo que eu dou de barato para você de largada. A tua exposição é de uma coesão impressionante, né? Tem um grau de convencimento muito grande. Não fosse o meu percurso posterior envolver uma certa briga com leituras kantianas do Wittgenstein, seja das investigações, seja em alguma medida do Tratatus, eu ainda estaria plenamente imerso nessa ideia, sem me dar conta, inclusive, de como ela estava operando, como estive por muito tempo, né? E o que eu apresento, eu acho que você tem toda a razão, sobretudo, você repetiu isso agora, eu entendo, em dizer, e eu concordo com isso, a gênese das proposições iniciais do Tratatus é a investigação da figuração. Wittgenstein começa investigando a proposição, ele começa lidando com os problemas herdados do debate com Russell, com Frege, e a concepção de figuração é o que precede a estruturação daquele texto, né? Então, isso, para mim, também não resta dúvida de que o caminho, a ordem das razões, para usar a expressão, eu comentei em algum momento com o Vinícius Figueiredo que eu ia falar sobre isso, ele perguntou o que eu ia comentar, eu fiz uma breve descrição para ele, e eu falei dessa distinção entre ordem das razões e ordem das matérias, ele caiu matando em cima de mim. Você está atribuindo ao Luiz Henrique um cartesianismo na leitura e coisa e tal. Muito engraçado você usar a distinção, porque eu acho que é, de fato, a distinção que está operando ali, né? Ou uma distinção entre uma exposição sintética e analítica. Eu tenho duas observações marginais a isso, que certamente não se contrapõem à ideia de que a gênese daquela, entre aspas, ontologia, entre aspas eu falo porque as aspas já, deriva da investigação da proposição, da bipolaridade, da figuração. As duas notas são as seguintes. Primeiro, é realmente estranho para mim que apenas ali ele tenha invertido a ordem de exposição. E apenas ali ele resolva apresentar a ordem das matérias se sobrepondo à ordem das razões. Esse é um argumento que para mim, ele tem que estar subordinado a outra coisa, que é a força da exposição que você faz. Como ela é muito convincente, acaba sendo aceitável recorrer a esse argumento. Mas acho que isso é um problema. Agora, há um outro problema, que é a pergunta, e por que eu tenho que aceitar aquela descrição da figuração? Por que eu tenho que aceitar a bipolaridade, a independência do sentido, da maneira como elas se apresentam dentro do texto? Não é? Wittgenstein faz uma descrição dessa estrutura figurativa, em que, desde o início, me parece central a ideia de que a figuração ela se estrutura a partir de fatos usados como figuração de outros fatos. Não é? Isso é o que, de passagem, na minha exposição, eu apresentei dizendo que, desse ponto de vista,
o argumento que se teria em defesa da concepção de figuração, de proposição de linguagem do tratado em última instância, seria de que ela resolve os problemas da tradição anterior. Ela, de alguma maneira, resolve os problemas que Russell não resolvia, resolve os problemas que Wittgenstein via na concepção do Frege. Né? Resolver o problema não exclui outras possibilidades, portanto, não determina que é a concepção adequada a respeito da proposição. E o meu argumento é, então, nesse sentido, de que, agregando a sua leitura, agregando uma leitura genética da origem do início do texto, uma outra leitura que acompanha o percurso do texto, aflora um possível argumento. Qual é o argumento? O argumento é de que essa concepção que eu chamo de restritiva de figuração, restritiva porque eu só posso figurar fatos, enfim, a ética está fora da possibilidade de figuração, se torna inefável. Essa concepção restritiva, ela se estabelece porque o material a partir do qual é possível pensar a linguagem, é possível pensar a relação afiguradora, ele é já de início absolutamente parco e restrito. É um mundo de fatos. Tudo que eu tenho são fatos. Né? E de passagem, eu tento dar conta do porquê dele ter escolhido essa ordem de exposição e não a outra ordem de exposição. Mas eu faço uma coisa que é um pouco um rebolado, que pode parecer estranho, mas é de fato como eu entendo o problema, lembrando que as duas leituras não são de fato incompatíveis. Eu acho que a gente pode ter uma leitura genética da construção do argumento por Wittgenstein, mas ainda assim resta a questão de por que ele escolhe essa ordem de exposição e qual é o efeito disso sobre o que aparece depois dito sobre a figuração. Por fim, quando eu falo que essa investigação inicial ela é uma investigação sobre a normatividade, porque todos esses parágrafos iniciais eles giram em torno dos conceitos de necessidade, a relação entre totalidade e necessidade, a ideia de que a lógica exclui o acaso. Eu ensaio dizer uma coisa que não é mais do que um ensaio, mas que talvez valha a pena puxar o fio, de que não há propriamente uma ontologia ali, ainda que a cara seja, e que a enunciação, o mundo é bababá, ela é a enunciação clássica do que é o mundo, e, portanto, ela seria classificada como ontologia, mas, desse ponto de vista, talvez se possa ler de maneira um pouco mais tênue aquelas afirmações, justamente como uma investigação da normatividade. A normatividade, se há normatividade, então o mundo não é um conjunto de objetos, né, que ao acaso se relacionam ou não se relacionam. Se há normatividade, eu tenho que pensar o objeto a partir de todas as possibilidades de participação em estados de coisa. Essa perspectiva da normatividade que estaria sendo descrita nos parágrafos iniciais. Enfim, isso é só um apanhado aí de onde que eu vejo os pontos de diálogo sobre o tema. Bom, eu passo a palavra para o professor Luiz Henrique, depois a professora Silvia Altman está inscrita. Rapidamente, eu realmente não quero monopolizar. Eu acho que as questões que o Marcelo coloca seriam suficientes para justificar todo um colóquio, né? Então, eu só gostaria de fazer um pouquinho de marketing e dizer que realmente o Marcelo tem toda a razão, né? No meu ensaio, eu dei muito mais peso ao vínculo de Wittgenstein ao que eu chamo de tradição lógica do que ao vínculo do que eu chamo de tradição crítica, né? E, sem querer dar nenhum spoiler, na minha conferência de sexta-feira eu vou tentar remediar um pouco essa carência, né? Porque quando eu falo sobre Schopenhauer no tratado, eu estou falando também necessariamente sobre Kant no tratado. E eu acredito que muitas das coisas que o Marcelo disse que sentiu falta no texto, ele tem razão, e eu vou dizer exatamente por quê, uma razão simplesmente pragmática. O tratado, tal como ele diagramado pela EDUSP, ficou com 80 páginas. Aí o editor me disse, olha, a introdução não pode ser maior do que o livro, certo? Fica esquisito, né? Então, você tem 80 páginas, né?
E eu negociei e tal, né? Inclusive ameacei, então não entrego nada, não faço nada, então não assino o contrato. Assim, foi uma coisa dura e eu consegui 100 páginas. Né? Então, algumas coisas que eu gostaria de ter feito, eu não fiz. Luiz Carlos, sabe, a gente sempre conversa disso, eu gostaria de ter tratado mais do conceito de probabilidade, né? E eu gostaria de ter tratado mais da relação entre Schopenhauer e Kant, que é a relação por meio da qual, entre Schopenhauer e Wittgenstein, que é a relação por meio da qual Kant se relaciona com Wittgenstein. Né? Não há nenhum dado biográfico confiável que indique alguma familiaridade de Wittgenstein direta com as críticas. Né? Tem gente que diz que é impossível que alguém que tenha feito colegial na Alemanha ou na Áustria naquela época não tenha lido, mas são conjecturas. Mas a gente sabe que Wittgenstein leu, né, muito bem O Mundo como Vontade e Representação, e isso os cadernos de 14 e 16 evidenciam acima de qualquer dúvida razoável. Né? Então, eu gostaria de dizer que eu vou... E aí o Marcelo me diz, na sexta-feira, se ele acha que ficou faltando alguma coisa importante ainda. Professora Silvia, em seguida, professor João Virgílio Couto. Tá bom. Oi, todo mundo de novo. Obrigada, Marcelo. Eu queria fazer uma pergunta. Se eu entendi bem, tu esboçaste um argumento em favor de porque o mundo é a totalidade dos estados de coisa e não dos objetos. Um argumento que, bom, pelo menos prescindiria de uma caracterização específica da proposição ou da figuração. Depois, tu mencionaste no caso da substância, né? Tudo bem, eu concordo que aquela parte, se o mundo não tivesse substância, como seria possível uma figuração que ela pode ser lida da maneira que se deve ou não, não sei, mas ela pode ser lida como tu sugeriste, e me interessa, porque é um ponto que me interessa bastante. Eu queria saber se eu teria como esboçar qual seria o argumento para a simplicidade dos objetos, um argumento equivalente que prescindiria das justificações mais usuais que havia, enfim, independência do sentido em relação à verdade de qualquer proposição e teoria das descrições definidas. Como é que tu veria um argumento para a simplicidade dos objetos e a substância do mundo? Enfim, era isso. Obrigada. Posso falar, Anderson? Claro. Ou se você quiser que o João fale, eu falo na sequência, como você quiser organizar. Não, acho que pode ser você e depois o João. Tá. Então, Silvia, eu acho que o que se está teria que elaborar, e eu tenho isso até esboçado, fiz uma opção de exposição em que eu economizei a elaboração de uma leitura desses parágrafos iniciais anteriores ao 2.1, mas isso é algo que tem me interessado. Eu entendo que o que ele está apresentando ali são as condições para que se exclua o acaso. Aquele parágrafo sobre a lógica que eu li, né, em que ele contrapõe lógica e o acaso, né, para ler textualmente. Cadê? Perdi. Aqui. Na lógica, nada é casual, vou parar por aqui. Se uma coisa pode aparecer em estado de coisa, a possibilidade de estado de coisa já deve estar prejulgada na coisa. Eu entendo que o conceito de objeto simples, que é muito problemático nos notebooks, ele reluta muito em abraçar esse conceito nos notebooks, e ele abandona esse conceito em 29, então, antes do Tratados, depois do Tratados, o conceito se revela claramente problemático para ele, mas eu entendo que ele aparece aí interrompendo uma regressão ao infinito que eliminaria essa determinação, né, esse contexto de exclusão do acaso, de determinação de todas as possibilidades, que seria a condição para que houvesse necessidade. Eu nem entendo que o argumento é um argumento sob a forma de condição de possibilidade, eu entendo. Se a normatividade pressupõe isso, se há normatividade, então não há acaso. Se não há o acaso, eu tenho que definir o objeto por todas as participações em estados de coisa que ele pode ter. Se eu defino assim o objeto, então ele é simples. Caso contrário, não posso defini-lo dessa maneira. Né? Entendo que o que está sendo articulado aí é uma rede de conceitos que esboçam
o que eu estou chamando aqui de forma geral da normatividade, condição para a normatividade. Se há normatividade, esses pressupostos têm que estar realizados. Não sei se isso te indica a direção. Não, indica sim. Bom, depois tem que pensar, fazer as contas, mas legal, obrigada. João. Está dando para ouvir? Tá bom. Então, é muito bonito o seu texto, Marcelo. Você me fez pensar o tratado de uma maneira nova. Tentar olhar para o tratado de uma outra maneira e construir o texto muito bem. Eu ia fazer, na verdade, exatamente a pergunta que a Silvia fez, eu vou tentar articular essa pergunta, porque eu não tinha entendido. Eu vou articular na forma de um pedido de esclarecimento, porque eu quero entender melhor seu texto nesse ponto. Porque se eu tinha entendido bem, você tratava a simplicidade dos objetos como se fosse uma espécie de exceção nessa introdução. Talvez eu tenha entendido mal. Ou seja, ali, naquele ponto, haveria um mini-argumento transcendental, digamos assim, que subordina a simplicidade dos objetos à análise da proposição. No entanto, o tratamento geral do mundo, que é dado logo no começo do texto, seria independente da noção de simplicidade. O que poderia ser reforçado, por exemplo, pelo uso da palavra coisa. Então, é como se ele usasse a palavra objeto, num primeiro momento, de maneira, vamos dizer, não vaga, mas livre, não é? E, num segundo momento, então, esse conceito é precisado. Bom, isso é interessante, a sua proposta é interessante a partir da própria numeração do tratado. Né? Você vê, a numeração dos tratados ela mimetiza a numeração dos princípios, não é isso? Então, você tem exatamente essa forma de numerar. E nos princípios, o que isso indica? Indica uma ordem dedutiva. Os princípios é uma apresentação axiomática, uma apresentação axiomática da lógica. E, portanto, conforme você vai andando nas proposições, avançando nos números, há uma relação, você vai construindo uma relação de dependência entre as proposições que vieram antes e as proposições que vêm depois. Isso não é exatamente rígido, porque há algumas proposições introduzidas no meio, mas, de modo geral, é assim que a numeração dos princípios se constitui. E nós seríamos tentados a pensar que a numeração do tratados, mimetizando a do Russell e do Whitehead, nos convida a ler o livro da mesma forma. Ou seja, como um desenvolvimento lógico, em que de teses mais básicas eu vou extraindo, por dedução, teses fundadas nessas outras teses mais básicas. Né? Agora, é interessante que essa estratégia ela colidiria, né, com o final do livro, né, porque ele vai confessar no final do livro que todas as proposições que vieram antes, né, elas não têm sentido, portanto, elas não podem ter valor de verdade. Está claro? No sentido em que uma proposição, elas devem ser aceitas, no outro sentido de aceitação, mas elas não têm valor de verdade, elas não fazem, elas não afiguram nada. E, mais ainda, ele destrói a própria pretensão do Russell a dizer que as proposições da lógica estão todas no mesmo nível. Na verdade, há duas proposições da lógica, a tautologia e a contradição. A lógica só tem duas proposições, né, sob diferentes roupagens. Então, a ideia de construir uma lógica axiomática, a ideia de uma lógica axiomática é condenada por Wittgenstein. A ideia de construir um tratado de fundamentos da lógica e da linguagem que tivesse início por asserções mais ou menos, digamos assim, gerais, mas também dogmáticas, né, sobre a estrutura geral do mundo, ela encontraria uma dificuldade, eu acho, nessa
nesse final do tratado. Ou seja, na medida em que Wittgenstein tivesse essa pretensão, ele estaria violando as suas próprias conclusões, ele estaria contradizendo as suas próprias conclusões, batendo de frente com o próprio fato de que essas proposições não têm a possibilidade de se articular dessa forma. Então, bom, isso para dizer o seguinte, quer dizer, eu acho que a sua leitura explora muito bem essa possibilidade, que a própria numeração do tratados ela pode indicar algo desse tipo, mas que isso encontra obstáculos no fato de que as proposições do tratado não têm sentido, e, portanto, seria pouco razoável pensar numa evolução quase que dedutiva, não é? Eu queria saber como é que você vê essas questões e queria também que você me explicasse melhor essa passagem. Queria que você me dissesse se você realmente vê aquela inserção da noção de simplicidade da maneira que eu ouvi. Eu teria que ler seu texto com cuidado, mas o que eu ouvi foi isso, que ali haveria uma espécie de exceção, haveria um mini argumento transcendental. Se não for isso, eu queria entender melhor como é que você trata o ponto. Obrigado. Posso falar, Anderson? Tá. Obrigado, João. Bom te reencontrar conversando. Faz um tempo que a gente não faz isso, eu sinto bastante falta sempre. Em primeiro lugar, você reiterando a pergunta colocada pela Silvia, deixou claro que talvez também a Silvia, não sei, mas que você entendeu uma coisa que não havia me ocorrido que pudesse ser compreendida, então eu devo ter sido pouco claro quanto a isso. Deixa eu começar por esse ponto. Eu não acho não que há uma exceção ali, eu acho que o que ele faz naquele parágrafo em que ele fala de figuração explicitamente, né, da substância, aquele parágrafo está subordinado ainda à série de comentários sobre objetos e sobre objetos simples, portanto ele está plenamente inserido no percurso inicial que eu estou descrevendo como uma investigação da normatividade, que envolve essa ideia de totalidade limitada. E o que ele faz é uma nota sobre... Ele introduz ali uma nota fundamental no texto, acho que o Luiz é muito feliz em sacar aquela citação como a citação central do livro, inclusive, porque ele explicita a relação entre a ideia de objetos simples e a determinação do sentido, não é? Mas eu entendo que ele faz aquilo subordinado dentro do percurso da investigação inicial sobre objetos e sobre totalidade, e ele faz isso como uma observação sobre um conceito que não foi elaborado antes. Então, aquilo ali não está numa ordem dedutiva, mas não porque ele é um argumento transcendental, é uma nota do tipo, veja aqui que isso aqui é condição para o que vai aparecer lá na frente. Ele faz uma nota prospectiva, e então o que eu vejo ali não é uma inversão do argumento, né, que coloca a bipolaridade, a determinação do sentido antes dos parágrafos iniciais. Eu vejo uma nota subordinada ao que vinha sendo tratado, ao que vai aparecer mais na frente. Então, de fato, a sua observação sobre a numeração é o que está no horizonte do meu comentário. O que você diz a respeito dos parágrafos finais, eu trataria como dois problemas distintos, João. A minha primeira intuição é lidar dessa maneira, dizer, ainda que exista o problema da recusa de sentido para essas proposições todas que precedem, isso não introduz uma anarquia ou uma desordem na exposição que vinha sendo feita. Senão eu não tenho a escada. Eu tenho que jogar fora uma escada e eu não construí escada nenhuma. Se tem uma escada atrás de você, diga-se de passagem, né? Eu não construí escada nenhuma se isso é abandonado de princípio. E uma questão que teria que ser abordada a partir da tua questão é qual é o impacto desses comentários finais do Tratatus, não só sobre essas proposições iniciais, mas sobre o conjunto de proposições, porque não são só essas proposições que são visadas por aquilo, longe disso, né? Todas as proposições sobre lógica, por exemplo, até a enunciação de forma geral,
ela aparece ameaçada por aquele comentário. Então, eu não entendo que o comentário final do livro ele coloque uma dificuldade específica para essa leitura dos parágrafos iniciais. Eu acho que a dificuldade que ele coloca é uma dificuldade geral para o livro, mas não me parece afetar de maneira determinante a ideia de uma ordem dedutiva, ou de uma ordem de construção dos conceitos que atravessa o texto todo, né? Enfim, inclusive essas últimas proposições, antes da proposição de número 7, elas aparecem numa espécie de capítulo final do livro, que são as proposições de número 6, que é quase uma revisão dos desdobramentos de todo o percurso, do impacto de todo o percurso sobre a lógica, sobre a matemática, sobre o discurso da ciência empírica e assim por diante. Quer dizer, você tem inclusive uma ordem que leva a um balanço de percurso, né? Eu acho que essa referência ao Russell que você faz, enfim, para mim é relevante. Colocar isso como problema, Se é assim, se é pertinente essa leitura, por que ele começa fazendo essas observações sobre as quais cabe duas coisas? Então, em primeiro lugar, ele está invertendo a ordem da exposição. Em segundo lugar, isso é uma ontologia de verdade, porque é estranho começar com uma ontologia, né? É bem estranho começar com uma ontologia. O Luiz Henrique tem toda a razão de que você tem que procurar uma maneira de sustentar aquelas afirmações sem que aquilo seja uma metafísica dogmática, né? E a alternativa que ele ensinou é essa ideia de investigação da normatividade. Não sei se isso te ajuda. Obrigado, Marcelo. Deixa eu só corrigir os meus cumprimentos iniciais antes. Eu deixei de cumprimentar o Luiz Henrique, o Luiz Carlos, Silvia. Tem um monte de gente aí, eu não tinha visto, porque aqui na minha tela. Então, prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado. Estamos sem inscritos. Alguém? Eu posso fazer uma pergunta? Claro, Marcos. Obrigado, Marcelo, pela apresentação. Você podia, Marcelo, talvez elaborar, desenvolver um pouco o que você está chamando de normatividade no tratado, articulado com essa noção de totalidade limitada, me parece ser central, assim. A normatividade é um conceito tão robusto na história da filosofia, em filosofia contemporânea também, que eu queria entender melhor por que você está associando totalidade limitada com normatividade e perguntar qual é a relação disso. Na verdade, o nosso amigo Marcos Rosa ia fazer uma apresentação exatamente sobre normatividade em Kant e em Frege. É por aí que você está pensando, né, em relação à lógica também? Aí você tem toda a razão de me pedir esclarecimento, porque aí eu tenho um contrabando mais pesado, né? Aí tem um leitor das investigações, onde o tema da normatividade tem uma centralidade explícita, olhando para o Tratatus e encontrando um problema. Eu entendo, de fato, para fazer a descrição mais simples, o que ele está investigando nessas páginas iniciais do texto. Ele está investigando quais são os pressupostos, ou qual é a articulação conceitual que torna possível a existência de necessidade, de possibilidade, a existência da lógica. A própria investigação lógica se torna algo plausível, né? É isso que, para falar com algum cuidado, ele está descrevendo. E aí, o que aparece? A dicotomia simples que me parece aparecer no texto, exposta no texto, é a seguinte: se eu penso o mundo como uma coleção de objetos que circunstancialmente entram ou não entram em relação com outros objetos, eu não tenho necessidade, é acaso. O que é o mundo, quais são os fatos do mundo, passou a ser algo aberto e indeterminado, né? O que eu preciso? Eu preciso olhar para o objeto não como algo que circunstancialmente entra em relação com outro objeto, eu preciso olhar para o objeto concebendo esse objeto a partir das relações que ele pode manter. Aí o conceito de possibilidade, veja que ele é estruturante do conceito de objeto. Eu tenho que descrever o objeto a partir da possibilidade de aparecimento dele em estados de coisa, para que eu tenha, como resultado, uma totalidade, para que eu tenha a exclusão do acaso, e que, portanto, seja possível uma investigação lógica. Isso eu estou chamando aqui de investigação da normatividade, de investigação
do que torna possível a introdução dos conceitos de necessidade e possibilidade, de relações internas, né, por exemplo, toda a relação figurativa se arma justamente a partir desses estados de coisa em que objetos mantêm relações com outros objetos, a ideia de que há uma forma. A forma existe no mundo antes de se falar em figuração. Parte do meu argumento é de que a concepção de figuração estruturada dentro do texto pressupõe que os fatos têm uma forma lógica. Não é? Pressupõe que eu tenho fatos com a mesma forma lógica que outros fatos, para que eu possa usar os primeiros como figuração dos outros. Não é? Então, para ser cuidadoso e explicitar o meu contrabando aí, o que ele está investigando é o que é ver o mundo a partir da ideia de lógica, a partir da ideia de necessidade de possibilidade, para que haja relações internas e necessidade. E é isso que eu estou chamando aqui, nesse contexto, de investigação da normatividade. Eu entendo que é, em última instância, o mesmo problema que vai atravessar os textos, até o sobre a certeza, de se perguntar sobre esse estatuto do discurso, das pretensões de necessidade. Só num slogan, Marcelo, é como se um mundo composto de objetos não teria lógica, em certo sentido. Um mundo composto de objetos ele não teria, digamos, inferências, relações inferenciais possíveis. Eu entendo que o que ele está dizendo é não existiria lógica. Se o mundo fosse composto só por objetos isolados, né, não definidos pela possibilidade de participação em estados de coisa, eu entendo que o que ele diz é literal, 2.012, tudo seria acaso, 2.0121. Pareceria como um acaso, seria tudo acaso. Se tudo é acaso, ele já disse no parágrafo anterior, na lógica nada é casual. Lógica e acaso se excluem mutuamente. Então a questão que está colocada é como eu excluo o acaso, como eu olho para o mundo da perspectiva de relações de possibilidade e necessidade e não do acaso. Né? E é isso que é investigado, é isso que eu estou ensaiando identificar como tema investigado nesses parágrafos iniciais. Bom, queria também fazer uma pergunta. Então, pensando um pouco alto no texto do Luiz Henrique, né? É bem verdade que ele começa com a bipolaridade, com a figuração, né? Mas, por outro lado, quando ele vai falar da ruptura entre o que é a tarefa da lógica e o que é a tarefa da sua aplicação, né? Ele parece reservar um lugar para a ontologia de tal maneira que ele diz lá algo do tipo, olha, o pensamento não constrói o espaço lógico. Né? De tal maneira que isso pode te permitir pensar uma contribuição originária do mundo, né? Na teia que é o espaço lógico. Né? Então, eu fico pensando que talvez essa questão de ordem, né, se a ontologia vem primeiro ou a figuratividade vem primeiro, talvez a leitura do Luiz Henrique possa abrir margem para pensar o Tractatus como contendo uma circularidade aqui entre ontologia e linguagem. É uma circularidade não viciosa, né? Mas uma circularidade virtuosa que cada uma das partes teria um papel a desempenhar e elas só existiriam nessa relação que as constitui na última instância, né? Queria saber que você, se você vê uma possibilidade de leitura do Tractatus tomando como base essa circularidade e não propriamente ora a ontologia ou ora a lógica. Eu acho, né, Cano, que o problema aí é de outra natureza. Eu acho que quando você vai para a aplicação da lógica, o problema da aplicação da lógica não coloca em questão, em absoluto, aquilo que havia sido dito nos parágrafos iniciais do texto. A questão é
Quantos são os objetos, quais são os objetos, quais são as relações efetivas que eles mantêm, qual é a forma lógica dessas relações. Quer dizer, há uma particularidade do mundo que só aparece na aplicação, né? Mas isso, eu acho que não há circularidade, porque não há um retorno ao tema que, a partir daí, se estabelece a ideia de que eu defino, que existem fatos e não objetos isolados, de que eu defino objeto pela sua participação em estados de coisas. Nada disso é retomado sequer a partir do tema da aplicação. Acho que o tema da aplicação ele diz respeito a um outro elemento, que é eu tenho uma descrição formal do mundo, não é? E essa descrição formal ela é compatível com várias possibilidades efetivas. E qual é o mundo efetivo? Ele aparece na aplicação da lógica, porque... Mas eu entendo que é uma outra questão. De fato, eu não entendo que seja... Eu entendo que seja a própria ontologia, entre aspas, a ontologia do início do tratado que aparece aí. Talvez mais uma... Eu não sei, talvez mais uma fenomenologia do que uma ontologia que até vai estar presente nos textos lá de 29. Né? Bom, João, você está com a mão levantada? Eu acho que a Gisele queria fazer, a Gisele Silva queria fazer. Não vi aqui. Gisele, então, por favor. Oi, pessoal. Oi, Marcelo, obrigada, bom ver vocês todos. Eu queria pedir, Marcelo, para você retomar um pouquinho, acho que foi mais para o início do seu texto, quando você fala justamente o primeiro momento em que você introduz essa ideia de que a investigação é lógica, ela não é epistemológica, não é psicológica, e, portanto, sobre o sentido da normatividade, e aí você dá ênfase na ideia de atividade figurativa. Fez uma pequena modificação só para enfatizar esse negócio da atividade, né? E aí eu queria que você retomasse esse ponto para eu entender o lugar dessa ênfase no seu argumento geral, e também como é que você entende essa ideia de atividade figurativa, essa ênfase que você está dando, quer dizer, se essa ênfase que você está dando na atividade figurativa, como é que ela se combina com a ideia de que a investigação é puramente lógica? Então, esse esclarecimento que eu queria pedir. Obrigada. Tá. Vamos lá. Em primeiro lugar, dentro do argumento estritamente que eu construí, Gisele, aliás, olá, tudo bem com você? A gente, é estranho isso aqui, porque quando a gente se encontra virtualmente, a gente tem que cumprimentar todo mundo aqui agora. Ninguém conversou antes, né? Mas, enfim, bom te ver também. Dentro do argumento, Gisele, o que está sendo apresentado ali, para dizer de maneira dramática, colocar tintas fortes na descrição, é o seguinte: até o parágrafo 2.1, quando aparece essa enunciação de nós fazemos para nós figurações, nós figuramos os fatos, na tradução do Luiz, figurações dos fatos, até ali não tem figuração no mundo, não tem linguagem no mundo. Não é? Então, para colocar em tom dramático, o mundo descrito no início do tratado é um mundo no qual não há linguagem. Na estrutura do meu argumento, isso é relevante porque o que eu vou dizer é, então, justamente, o que o Tratatus vai descrever para nós, talvez seja o que é a figuração, o que é a linguagem, dentro deste mundo descrito até ali, dentro de um mundo que é um mundo de fatos, né? Pensado a partir do conceito de normatividade. Então, esse fazer... Sem esse, ele usa Machen, né? Sem esse fazer que aparece no texto, a gente poderia dizer o mundo é um mundo de fatos, fatos mantêm relações entre si, eles podem ter a mesma forma lógica que outros fatos, ou formas lógicas diferentes de outros fatos, ponto. Eu não tenho figuração dada aí. Né? Esse fazer é o que introduz a figuração e que gera todo o desdobramento do que vem na sequência do texto. Então, essa ação é uma ação que introduz a linguagem. Sem essa ação, entendo que a linguagem não se faz presente. Na estrutura do meu argumento, o ponto aí é dizer, essa ação ela se dá no ambiente extremamente restritivo descrito até ali. Porque a concepção de figuração tratada é uma concepção pobre
de linguagem. A linguagem é uma linguagem capaz de pouca coisa, ela só é capaz de figurar fatos. Não é? Uma coisa que me parece um problema importante é se perguntar quais são os argumentos que o texto nos oferece para aceitar uma concepção tão restritiva de figuração de linguagem. Não é? E eu entendo que um argumento estrutural desse percurso é justamente dizer a figuração ela é feita com aquilo que está disponível. O que está disponível são fatos. O que eu posso fazer é usar um fato que tem a mesma forma de outro fato, usar o primeiro como figuração do segundo. Esse é o lugar dentro do meu argumento. Que apareça essa ideia de um firmarem, né? Nós fazemos ali no texto, eu acho charmosíssimo também, para dizer a verdade. Eu acho que isso, que você tenha uma ação, num certo sentido, instauradora de algo que está dado como possibilidade, mas que não há antes dessa ação, e que põe a linguagem dentro desse mundo, onde ela estava ausente, ela não era mais do que uma virtualidade, não era possibilidade no sentido em que o termo possibilidade é utilizado no texto, né? Era uma virtualidade. Eu acho extremamente interessante, porque isso aponta para nós para uma natureza, em geral, que não está associada à descrição de linguagem do Tratatus, como uma linguagem humana. O humano aqui também é contrabando, porque ele não está falando de nós humanos, mas apareceu um nós aqui, né? E, de novo, contrabando por contrabando, eu, leitor das investigações, gosto muito de olhar para trás e encontrar essa ação ocupando um lugar tão central, porque eu entendo que lá, nas investigações, isso é escancarado e central, isso é um tema que eu trabalho lá na frente. Né? E para me complicar completamente, eu faria uma piada, que a gente está falando do Kant, da relação com Kant. Tem um quase Kant presente aí, que há um conjunto de textos, há um autor com o qual essa centralidade da ação dialoga de maneira muito forte, muito interessante. Isso não é uma afirmação de que o Wittgenstein leu e está conversando com esse autor, mas é dizer que eu vejo um diálogo potencial muito relevante aí, que é o Fichte. Né? Em que a ação vai aparecer com o mesmo papel instaurador na reconstrução que ele faz do projeto kantiano. Enfim, não sei se eu respondi tudo que você me perguntou. Respondeu sim, exatamente, obrigada. Fica justamente a curiosidade sobre a natureza dessa ação, né? Que atividade é essa? Ação lógica. Enfim, eu acho que isso não é tema do tratado. Eu acho que o tema do tratado claro. é só ali, é uma machadada que põe a linguagem em jogo, né? Mas é muito interessante, eu acho muito interessante que se faça assim presente. Obrigada. E eu acho que é mais interessante ainda quando a gente lê o desdobramento da obra dele. Aí eu acho que... Porque eu acho que a obra do Wittgenstein muda muito, mas eu acho que há vários elementos que permanecem, mudando de significado, mas eles são realocados. E um deles, eu diria que é a ideia de normatividade e essa ideia de uma ação. João, você está inscrito? Acho que não, né? Bom, então, eu agradeço mais uma vez ao professor Marcelo Carvalho. Obrigado, Marcelo, pela excelente exposição. Obrigado a todos pelo debate. Vamos, então, para a próxima conferência.